E seguimos aqui com a nossa maratona de Halloween 2025. E o quarto integrante da lista desse ano é um filme brasileiro. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Prédio Vazio. Luna, vivida por Lorena Correia, procura por sua mãe, desaparecida no último dia de carnaval em Guarapari. Suas buscas a levam para um antigo prédio, um lugar habitado por almas atormentadas. Eu acho que antes da gente falar sobre o filme em si, a gente precisa falar um pouquinho sobre contexto e histórico. Quando a gente fala cinema brasileiro, parece que o cinema do Brasil é tudo uma coisa só e isso não é verdade. Num país de dimensões continentais como o nosso, o cinema é algo de produção bastante regional. E isso provoca diversas variações em temáticas, atores e, claro, no volume de produção. O cinema do Rio de Janeiro é diferente do cinema de São Paulo, que é diferente do cinema de Recife, que é diferente do cinema de Porto Alegre, e isso aqui eu estou citando só os grandes, os maiores polos de produção cinematográfica e produção audiovisual no geral do país. E por que eu estou citando isso? Prédio Vazio é um filme dirigido por Rodrigo Aragão, um diretor capixaba que desde que começou sua carreira faz filmes no estado do Espírito Santo. E bem, o volume de produção no Espírito Santo não é dos maiores, o que acaba tornando o Rodrigo uma figura muito, não só icônica, mas também corajosa, porque eu já falei várias vezes aqui no canal, e claro que se você é brasileiro e acompanha minimamente o nosso cinema, sabe que aqui é tudo feito com a menor grana possível e com bastante garra. Agora imagina fazer isso num lugar onde as produções não são volumosas. Se fazer cinema no Brasil é difícil, fazer cinema no estado do Espírito Santo exige uma quantidade ainda maior de força e dedicação. Então, por si só, já é muito admirável que o Rodrigo Aragão tenha conseguido manter aí um volume de produção constante nos últimos 20 anos, sem abrir mão de suas raízes. Ainda falando sobre o contexto do filme, você pode observar nos créditos dele que ele é dito como se fosse um filme escola. E eu acho isso a coisa mais interessante e mais legal que tem aqui. Que é esse pessoal lá do Espírito Santo batendo no peito e falando: cara, se a gente não tem a galera que faz cinema aqui, a gente vai formar a nossa galera que faz cinema. Então é meio como se esse filme servisse como uma escola pra galera que quer aprender a fazer, botar a mão na massa e se tornar o próximo Rodrigo Aragão, quem sabe. E eu acho que esse tipo de iniciativa faz Prédio Vazio subir ainda mais no meu conceito. Mas ok que vocês não vieram nesse vídeo para isso, vocês querem saber do filme. Então vamos falar especificamente sobre Prédio Vazio. Bom, Prédio Vazio é um filme muito divertido e eu acho que você tem que levar em conta todo esse cenário, todas essas limitações, para você entender que você não pode esperar aqui uma obra dessas enlatadas de Hollywood que você costuma ver na Netflix. E é interessante ver essa regionalidade capixaba colocada de alguma maneira nesse filme. Há tiradas interessantes, há momentos bem dirigidos, mas claro que o grande destaque aqui, que eu não poderia deixar de citar, é a atriz Gilda Nomassi. Se você não tá ligando o nome da pessoa, ela viralizou algumas semanas atrás, dando um grande grito durante uma entrevista no final aí de um telejornal local. Que a gente esteja lá sangrando. Obrigada, Gil! No momento, ela estava divulgando outro filme de terror que ela também estrelou esse ano. E é legal você observar a filmografia da Gilda para ver quantos filmes de terror ela já fez. Ela é basicamente nossa rainha do grito brasileira no momento. E eu acho legal que, apesar de tudo, apesar de ter tido o custo de uma porção de camarão que você compra na beira da praia, Prédio Vazio é um filme que consegue também lidar com efeitos visuais. Claro que aqui muito mais práticos do que computadorizados. E bem, alguns funcionam, alguns não, mas, né, é preciso voar, é preciso entrar no clima do filme. E eu acho que esse filme consegue fazer isso de maneira razoável. Eu digo de maneira razoável porque eu meio que assisti já quase toda a filmografia do Rodrigo Aragão e eu não acho esse talvez o melhor filme dele, mas por ter acompanhado ali do início, né, A Noite das Chupacabras e outras obras dele ali de quase 20 anos atrás, eu consigo observar uma evolução técnica no quesito de direção mesmo. Eu acho que o trabalho dele como diretor realmente evoluiu bastante nos últimos anos. A minha questão é que eu acho que talvez o trabalho dele como roteirista não tenha acompanhado a evolução dele como diretor. E eu acho que já que ele está fazendo esses projetos de filme escola, ensinando as pessoas a fazerem cinema, ensinando as pessoas, colocando as pessoas dentro desse mercado audiovisual, para os próximos filmes ele poderia contar com colaboradores para poder refinar mais essas narrativas
que ele traz para o cinema. É legal também observar que essa é uma das primeiras narrativas urbanas do Rodrigo Aragão. Os outros filmes dele, a grande maioria se passa ali na região de Mangue, ou no caso do último filme dele que eu assisti, O Cemitério das Almas Perdidas, que inclusive tem uma referência a esse filme dentro de Prédio Vazio, se passa no cemitério, como o próprio nome diz. E é legal, porque eu acho que trazer essas histórias que o Rodrigo costuma contar para o ambiente urbano traz uma nova série de problemáticas a se explorar nesses roteiros. E é por isso que eu acho também que talvez ele contar com parcerias na hora de escrever esses roteiros, de construir essas narrativas, possa elevar o trabalho dele para um outro nível. Inclusive, eu acho que o Rodrigo é um cara que tem muito potencial. E o Brasil está cada vez mais abraçando essa cultura dos cinemas de terror, dos cinemas de horror, né? A gente teve aquela grande fase ali com o finado José Mojica Marins, o José do Caixão. Inclusive, eu cobri um filme dele na maratona do ano passado, vou deixar aqui no card. E a gente está recuperando uma forma diferente de contar essas histórias de um jeito que é só nosso. Eu fico pensando, se eu ganhasse na Mega Sena, sabe? Se eu fosse milionário, eu pegaria, sei lá, sobrou 10 milhões de reais aqui hoje. Toma, Rodrigo, faz o filme que você quiser. Porque eu tenho certeza que esse é um cara que entregaria muito mais se ele tivesse mais recursos. Mas ainda não é o momento. Porém, é muito legal que o Rodrigo e a equipe tenham demonstrado o quanto eles conseguem fazer com muito pouco. Então, se você já assistiu Prédio Vazio e gostou, recomendo dar uma olhadinha, caçar aí pela internet o resto da filmografia do Rodrigo Aragão para você ver que tem coisas ali bastante interessantes. Mas se você ainda não assistiu Prédio Vazio e se interessou por conta desse vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição para saber onde o filme está disponível. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para Prédio Vazio eu dou 3,5 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora está aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual filme não pode faltar na nossa maratona de Halloween 2025 e claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal, afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Eu vou deixar aqui no card o link com a playlist com todos os filmes da nossa maratona de Halloween 2024, caso você queira mais dicas e saber o que a gente descobriu por aqui ano passado. Em algum lugar desse vídeo também deve estar aparecendo o link com a playlist dos filmes desse ano, caso você tenha perdido algum. Então tem dica aí a rodo para você poder acompanhar o mês de outubro com a gente. Bom, eu não sei vocês, mas se eu visse um prédio daquele, eu jamais entraria sem chamar a polícia. Mas aí não teria filme, né? Até o próximo filme.